As ciências aplicadas na investigação. São vários os casos em que não basta o conhecimento do direito para que um juiz possa emitir uma decisão. E para maiores esclarecimentos e certeza a respeito de determinados acontecimentos que estão sendo ali julgados, sempre é necessário o auxílio de profissionais das mais diversas áreas, tais como economistas, médicos, engenheiros, dentre outros. Em diversas situações e algumas, estudamos que identificamos a influência das ciências como uma poderosa ferramenta no auxílio da investigação. Entretanto, se iniciarmos uma análise nos aspectos científicos que envolvem a investigação, teremos muitas formas de elucidar fatos. Uma das ciências de maior contribuição e relação com o direito e com a investigação é a medicina. Profissionais dessa área frequentemente atuam de modo a auxiliar, principalmente em investigações criminais. Os seus conhecimentos são aplicados para complementar informações que conduzem à solução de inúmeras investigações sobre autorias de crime, como foi a dinâmica desse acontecimento, que tipo de lesão. Podemos também citar a aplicação da medicina no auxílio ao direito nos casos psiquiátricos, ou seja, quando se torna necessária a avaliação psiquiátrica para compreender a dinâmica psíquica de uma pessoa, nos casos em que seja necessário determinar também paternidade de criança, através dos exames de DNA. O DNA é uma substância que contém todas as informações genéticas de uma pessoa. Outros conhecimentos científicos podem ser aplicados por profissionais capacitados a desempenhar funções que exigem conhecimento específico em áreas importantes para a investigação, tais como peritos, com formação e concursados para atuar na identificação de pessoas através da impressão digital. No decorrer deste curso, nós iremos retornar a diversos assuntos e principalmente esse assunto onde vamos falar sobre impressões digitais. Podemos citar ainda que os casos que envolvem acidentes, lesões corporais, morte acidental, homicídio, falsificação de documentos ou de assinaturas, acidente de trabalho, avaliação de possíveis problemas psicológicos, a avaliação psiquiátrica, psicológica, é sempre realizada por profissionais especializados no caso de psiquiatria e psicologia. Como você pode perceber, o Poder Judiciário nunca trabalha sozinho, mas com o auxílio de diversos profissionais especialistas que fornecem subsídios para buscar uma decisão melhor para o magistrado. Ao serem realizadas perícias, são emitidos os pareceres técnicos. O envolvimento desses profissionais tem como objetivo um julgamento justo, amparado em critério científico, isto é, baseado na ciência. A avaliação de profissionais especializados auxilia no julgamento de processos e no desvendar de muitos crimes, especialmente pelo fato deles possuírem um conhecimento técnico complementar de que os juízes e advogados, delegados, investigadores necessitam de uma análise muito mais segura do que aconteceu ou acontece dentro daquela situação. Muitas são essas ciências que podem prestar esse serviço à investigação. Citamos apenas as mais interessantes e as mais ativas. A atividade do detetive particular, ela facilita também a coleta desses dados. Para quê? Para que seja ali separado, seja ali diversificado o tipo de profissional que pode estar mais atento àquela profissão. Dentre as qualidades específicas, a medicina legal, ela ocupa nas perícias médicas a identificação de pessoas, cadáveres, da investigação de paternidade, das lesões corporais, dos instrumentos que produzam a tanologia. Tanologia é o estudo da morte, que é, na verdade, o estudo dos cadáveres e as circunstâncias ou as causas da morte de um indivíduo. Nós depois vamos estudar especificamente a tanologia, tá, gente? Fora da área médica, podemos citar ainda a documentoscopia, que é o estudo das falsificações documentais e assinaturas, a psicologia, a psiquiatria, usada para avaliação das condições psicológicas e a presença ou não de doenças psíquicas ou psicopatológicas, como transtornos mentais. A contribuição das ciências, nós verificamos a necessidade do conhecimento de outras ciências em várias situações, entre elas a realização, por exemplo, da necropsia, que é obrigatória nos casos de morte violenta,
Nos casos de lesão corporal também, deve ocorrer uma perícia realizada por um médico especialista que emitirá um laudo com conclusões obtidas através do exame. Não esqueça, viu? Necropsia é o exame realizado em cadáveres para obtenção de várias informações, entre elas a causa da morte. Existe uma possibilidade, embora não é obrigatória, do juiz responsável pelo julgamento de um processo solicitar auxílio de profissionais de outras áreas para a realização de exames, como o laudo técnico emitido por um engenheiro civil para determinar se a construção de um prédio está ou não prejudicando a estrutura de casas vizinhas. Outro caso corriqueiro diz respeito à busca de indenizações por danos morais decorrentes de um acidente que tenha deixado cicatrizes, marcas, deformações no corpo, as quais torna necessário uma cirurgia reparatória. Assim, quando ajuizada a ação, o laudo médico irá determinar a extensão e a gravidade deste dano, o tipo de cirurgia possível ou necessária, até mesmo a possibilidade da reparação. O laudo servirá para análise, julgamento e posicionamento do juiz diante do processo, dando-lhe maior segurança para tomar a sua decisão. Por isso, é importante esclarecer que o resultado dos exames das perícias tem uma importância muito grande na decisão de um juiz. Muitas vezes ele acha que, tendo como base exclusivamente os resultados dos profissionais da área, terá uma maior visibilidade para não cometer uma injustiça. Daí, a necessidade e a importância de todos esses profissionais para auxiliar no esclarecimento de determinadas situações. Entretanto, nada impede que o juiz decida diferentemente dos resultados obtidos nos exames realizados por um médico perito nomeado ou por um chamado auxiliar. De maneira geral, podemos dizer que a utilização de peritos e de assistentes propicia um maior conhecimento a respeito do assunto dos envolvidos, como também um grau maior de certeza e segurança para a apresentação e apreciação de fatos. A importância dessas ciências para você, como futuro detetive, será demonstrar no decorrer desse estudo que terá como destaque a análise de documentos, a verificação de causas, a comprovação de um crime, dentre outras situações. A ciência aplicada à investigação são aquelas que atuam de maneira a auxiliar o trabalho realizado pela polícia e pelo magistrado. Perícia. Denominamos perícia o ato, seja ele exame ou atividade realizado por um perito que possui qualificação técnica, conhecimento específico. A partir de suas análises, o perito elabora laudos e aponta os resultados obtidos. A perícia pode ser realizada a pedido de qualquer pessoa, além do juiz ou do delegado. Entretanto, um cidadão comum só pode solicitar exame pericial em relação a si mesmo ou a situações públicas. Isso decorre do fato de que nem mesmo o juiz poderá obrigar alguém a submeter a um exame pericial, somente poderá impor penalidade negativa ou recusa em realizá-lo. É um caso de um cidadão réu em um processo de investigação de paternidade, o qual, apesar de determinado pelo juiz a realização do exame de DNA, se recusa a fazê-lo. O juiz poderá aplicar pena de presunção de paternidade em virtude da não participação no exame. Isso significa que o sujeito será declarado pai da criança exatamente pelo fato de ter se negado a auxiliar nesse esclarecimento. O objetivo da perícia sempre será esclarecer dúvidas sobre assuntos que estão além do conhecimento adquirido pelos profissionais do direito, e ela é realizada pelo perito profissional nomeado pelo juiz ou concursado para cargos específicos, como é o caso do médico legista. Assim, o perito atua como auxiliar da justiça, traduzindo as informações que colhe e explicando-as em um laudo. Em um processo judicial, surge uma discussão sobre a construção de um determinado prédio. A questão levantada é se ele foi construído e ameaça cair. Podemos perceber que essa dúvida não pode ser resolvida somente com o conhecimento dos profissionais do direito, que são os juízes, advogados e promotores. Por isso, o juiz nomeará um perito, no caso, um engenheiro civil, que fará a avaliação. Nessa avaliação, o profissional observará cuidadosamente o prédio, a fundação, suas características técnicas e demais detalhes importantes
para confeccionar o seu laudo, que será apresentado baseando-se naquelas informações. Também será apresentado o laudo, a conclusão a que o profissional chegou, se o prédio tem ou não risco de cair, ou ainda se oferece perigo aos vizinhos. Esse ato de investigação, feita nesse caso por um engenheiro, é denominado também perícia. Para a maioria das situações em que é necessária a realização de uma perícia, existe um tipo de perito oficial, profissionais com preparo técnico especializado. Na sua falta, o juiz poderá nomear qualquer pessoa que tenha conhecimentos técnicos, científicos ou práticos necessários para analisar e auxiliar nesse processo. É importante citar que somente poderá atuar em um processo judicial, na função de perito, o profissional nomeado pelo juiz para realizar a perícia. Assim, o perito assumirá o compromisso de bem e fielmente desempenhar aquela função. Na realização da perícia, o perito analisa o objeto, pessoa e elabora documentos denominado laudo pericial. Nesse documento, ele informa a data, o lugar, a hora em que realizou a perícia, como também faz a descrição detalhada do objeto ou da pessoa avaliada, descrevendo também as técnicas realizadas em sua análise. Por fim, responde aos quesitos formulados pelo juiz e à dúvida em questão. O quesito é o nome técnico dado às perguntas que o juiz faz e determina que sejam respondidas pelo perito. Essas perguntas são uma forma de delimitar e orientar a avaliação pericial e de estabelecer parâmetros ao profissional que realiza o processo. O laudo poderá conter fotos, desenhos, esquemas que facilitem o entendimento do objeto periciado. Em relação ao objeto submetido à perícia, podemos citar o exame de DNA, o exame de corpo de delito, quando há suspeita de lesão corporal e a necropsia. A perícia pode ainda apurar grau de insalubridade para verificar condições técnicas de um edifício, de um veículo envolvido em um acidente. Tendo em vista a diversidade de perícia, podemos classificá-las de várias formas. Objeto de observação, perícia direta, perícia indireta. O objeto de observação. Perícia realizada em construções, veículos, outros objetos. Perícia odontológica realizada em arcada dentária. Perícia médica realizada em pessoas ou cadáveres. Perícia de documentoscopia realizadas em documentos, dentre outras perícias que podem ser feitas. A perícia direta é aquela que o perito consegue estudar o próprio objeto em questão, como análise de um veículo que se envolveu em um acidente e que esteja ainda no local ocorrido, nas condições do sinistro. A perícia indireta é aquela em que o perito consegue estudar apenas alguns detalhes do objeto ou de um objeto semelhante que servirá como modelo ou que só poderá analisar circunstâncias relacionadas, como, por exemplo, quer descobrir se as lesões corporais produzidas em uma vítima podem colocá-las em risco de morte, mas a perícia só realizada dias depois, quando as marcas das lesões já desapareceram. O perito pode, então, valer-se de outras informações, como o registro do hospital ou do pronto-socorro em que a vítima foi atendida, a descrição do tratamento realizado, etc. O perito, ele é um profissional que auxilia o judiciário para esclarecer fatos. A documentoscopia estuda as formas de descobrir se um documento é autêntico ou falsificado. É considerado documento todo papel material semelhante em que pode ser gravada alguma informação como escritos, fotografias, desenhos, pinturas, radiografias, gravações em vídeo, DVD, CD, pendrive. Podemos classificar a falsidade de duas formas, material e ideológica. A falsidade material, quando há alguma alteração do documento. A falsidade ideológica é quando o documento em si não é falso, mas é falsa a informação contida nele. Para que você possa compreender a diferença entre elas, podemos citar como exemplo a Carteira Nacional de Habilitação emitida pelo Detran. É um documento materialmente verdadeiro, mas se o portador apresentar-se ao Detran uma carteira de identidade falsa para simular ter 18 anos completos, a CNH ideologicamente é falsa, pois o portador não possui os requisitos indispensáveis para a habilitação. Outro exemplo de falsidade ideológica acontece quando o médico, para favorecer um amigo, emite um atestado que, em princípio, é verdadeiro, mas a informação nele diz que o paciente está doente, e é falso.
pois ele não possui doença descrita. Assim, a documentoscopia focaliza a análise das falsidades materiais que serão, por consequência, falsidades ideológicas. Em análise feita pela documentoscopia, é muito importante, pois os documentos contêm informações que são a representação da situação de fato tidas como verdadeira, se os documentos também forem considerados verdadeiros. Um documento autêntico serve, então, de prova da veracidade daquela informação que traz consigo. Os documentos são utilizados para as mais diversas razões: conseguir aposentadoria, servir de prova em processos judiciais, conseguir autorização e benefício do poder público, ou programas de Bolsa Família, Bolsa Brasil e assim por diante. Devido à importância no cotidiano, o ordenamento jurídico brasileiro prevê como crime, através do Código Penal, Decreto-Lei 2848/40, a falsificação de documentos. O Decreto-Lei 2848/40 descreve inúmeros crimes cuja prática consiste basicamente na falsificação de algum documento e não só a falsidade material, mas também a ideológica. Podemos exemplificar como crime o ato de falsificar dinheiro, tanto no país como no estrangeiro, que é penalizável com reclusão de 3 a 12 anos, além da multa. Ainda a falsificação, fabricação ou alteração de papel público, como selo destinado ao controle tributário, papel de crédito público, vale postal, entre outros, tem a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. A mesma forma que ocorre com documentos públicos, o Código Penal também prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa para quem falsificar ou alterar documento particular. Lembrando ainda que a pessoa que não falsifica, mas utiliza de um documento falsificado, tendo ciência disso, sofrerá as mesmas penas previstas para o crime de falsificação do mesmo documento. Se a questão da autenticidade do documento estiver sendo discutida em um processo judicial, somente o perito oficial nomeado pelo juiz poderá emitir um laudo oficial. O perito é um estudioso da área de documentoscopia e, conforme o caso, a grafoscopia, que é o estudo específico da escrita. A falsificação pode ocorrer em diversas situações. Em geral, o falsificador utiliza de um papel assinado em branco, no qual posteriormente acrescenta informações. Pode ainda acrescentar trecho no espaço em branco, entre um texto e outro, entre um texto e a assinatura, imitando ou alterando estampas, símbolos, papéis oficiais. Outra prática é adulterar uma escrita. A alteração pode ser feita à mão ou através de máquinas, ou através de computadores, nos dias atuais, através de várias modalidades acrescentadas, e mesmo excluindo informações. Para identificar uma falsificação, o perito necessita de alguns aparelhos próprios para examinar o documento, tais como lupa, microscópio, projetor opaco, reagentes químicos específicos, dentre outras tecnologias. Tudo dependerá do tipo de documento a ser analisado e do tipo de falsificação. No entanto, algumas alterações são perceptíveis, não sendo necessária a utilização de equipamentos. É o caso, por exemplo, das evidências que ficam quando um texto é apagado de um papel e um novo é escrito em cima do anterior. Nesse caso, o papel onde o texto foi apagado fica mais fino. Basta olhá-lo contra a luz que se perceberá a transparência no trecho em que houve a recusa. A recusa e a rasura, tá, gente? A recusa de folha, né? Em alguns casos, é possível visualizar um pouco da escrita que se tentou apagar. Quando não acrescentadas palavras a um texto, pode-se perceber a diferença muito grande entre letras, até mesmo na cor da caneta utilizada nessa escrita. Vamos apresentar um exemplo de um recibo que o pagador acrescenta termos como o interesse de comprovar de forma ilegal o pagamento de um equipamento além dos que efetivamente foram adquiridos. Por exemplo, se houver uma imitação da escrita ou de uma assinatura de uma pessoa, há duas formas de descobrir conforme o método utilizado pelo falsificador. Um desses métodos é a imitação por decalque. O falsificador coloca a palavra que quer copiar sobre o papel branco e escreve em cima, usando um carbono para transferi-la para o papel que será falsificado. Após esse procedimento,
Recobre a cópia com caneta para parecer uma escrita original. Há ainda a imitação por xerox, carimbo ou em algum outro sistema de computador. Reescreve a palavra com uma escrita, com uma tinta para parecer original. Nesses casos, descobre-se a adulteração pelos resíduos materiais que ficam no papel adulterado. Quando a falsificação é feita pela simples imitação de uma letra, com base em modelo, é necessária outra abordagem científica para avaliar a autenticidade. Sabemos que toda pessoa que possui um tipo de letra é habitual, que é diferente da letra de todas as outras pessoas. Para verificar a escrita, é preciso que o perito tenha em mãos amostras da letra original para fazer a análise de diversas características, tais como forma, alinhamento, gráfico, valores, ângulos, curvilíneos, ligação, pressão, forma de deitar a letra, velocidade da escrita. Todos esses elementos compõem a forma de escrever e determinam características da letra de cada pessoa. Assim, por exemplo, a letra pode possuir caimento para a direita, para a esquerda, ou ser escrita com pressão, com as letras mais juntas ou mais separadas. Então, é realizada uma análise com as mesmas características do documento em questão. Posteriormente, o perito compara as duas e tira suas conclusões. Ou seja, se a amostra do documento for escrita pela mesma pessoa ou não. Para a obtenção de amostras de escritas, podem ser utilizados documentos que a pessoa já tenha escrito, de preferência mais recente, pois a escrita de uma pessoa pode naturalmente sofrer pequenas transformações com o passar do tempo, especialmente em um período de tempo maior que 2 anos. Existe a possibilidade ainda da pessoa produzir novos escritos que serão então comparados com o documento em análise. Em algumas oportunidades, é possível solicitar amostras com a própria pessoa para identificar semelhanças ou distinções. Afinal, a pessoa não conseguirá alterar todos os elementos característicos de sua forma de escrever, conseguindo, em regra, alterar somente a inclinação, o tamanho da letra. O próprio esforço de disfarçar os traços característicos vai transparecer na reprodução de sua escrita. Pode-se, portanto, descobrir a identidade de quem escreveu algo anonimamente, desde que tenha uma amostra da letra da pessoa suspeita de ser a autora. Para fazer o estudo comparativo de letras, como exemplo de falsificação, colocamos as seguintes amostras de assinatura. À direita é a original. Eu vou colocar a foto